Olá pessoal, trago o resumo do capítulo 26 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 4 de setembro. Ramiro diz a Justina que esteve investigando e descobriu que Josué não tem o tipo de sangue dela e nem o dele, portanto, outro homem é o pai. Ramiro diz que acha que sabe quem é o pai de Josué, que acabou a chantagem e essa é a última vez que ele cai nas artimanhas dela. Paulino procura Justina e diz que quer saber quem é o pai de Josué. Justina diz que não sabe do que ele está falando. Paulino diz que foi ele quem doou o sangue para o filho dela e pergunta se ela não acha coincidência demais que em toda a vizinhança o único que tem o mesmo tipo de sangue de Josué seja ele. Justina diz que ele acabou de dizer que é muito estranho, mas é apenas uma coincidência. Paulino pede para Justina não fugir do assunto e pergunta se ele é ou não é pai de Josué. Justina diz a Paulino que não sabe quem é o pai de Josué e que ele não tem o direito de ir ali pedir explicações depois de tanto tempo. Paulino jura a Justina que um dia vai descobrir a verdade. Juliano pede a ajuda de Teresa para se encontrar com Lucrécia. Teresa comenta com Juliano que não gosta de Renata e diz que graças a Deus Carmelo terminou com ela. Juliano fica surpreso. Teresa diz para Juliano não se preocupar, porque Lucrécia nunca vai olhar para Carmelo, porque ela ama ele. Renata pressiona Lucrécia para confirmar o depoimento dela e de Rosário no caso da morte da diretora e diz que ela lhe deve isso por ter seduzido Carmelo. Lucrécia diz a Renata que não seduziu ninguém, ama Juliano e vai se casar com ele assim que puder. Toinha avisa a Lucrécia que Teresa quer falar com ela. Branquinha vai atrás de Carmelo na fazenda de Paulino e diz que está grávida dele e ele vai ter que ajudá-la. Carmelo diz que não quer que ela comente isso com ninguém, que vai apoiar e que adora. Carmelo diz que agora está trabalhando e que ela pode ir embora, que ele vai procurá-la e tudo vai se resolver. Branquinha diz que está bem e diz que vai esperar ele procurá-la. Josué diz ao pai que precisa falar com Lucrécia e se ele não a levar até ele, não vai abrir a boca para o agente do Ministério Público e isso não vai acabar nunca. Lucrécia e Juliano se encontram. Juliano diz a Lucrécia que Josué está se recuperando e ele não quer que Carmelo tenha pretexto para se aproximar dela e continuar mandando flores. Surpresa, Lucrécia pergunta como ele soube. Juliano diz que isso não importa e confia cegamente nela. Lucrécia avisa a Juliano que vai viajar para depor no caso da diretora. Rodolfo vai à casa de Rosário e diz a Lucrécia que Josué pediu para ele ir buscá-la porque quer falar com ela. Lucrécia diz a Rodolfo que com muito prazer vai com ele. Rosário diz que Lucrécia não vai ver ninguém. Ela a proíbe e, além do mais, já está na hora delas viajarem. Lucrécia diz para a mãe não se preocupar, que ela vai voltar a tempo e sai com Rodolfo. Juliano pergunta para a mãe se ela acha mesmo que ele quis machucar Josué. Justina diz que tudo que sabe é que nada disso teria acontecido se aquela maldita pirralha não tivesse voltado para a cidade e que sabe que por ela ele é capaz de passar por cima de qualquer coisa. Juliano diz para a mãe não meter Lucrécia nisso e pergunta o que ele fez para ela sempre preferir Josué. Juliano diz que o pior é que foi a mãe quem fez com que Josué o odiasse, tanto que às vezes ele acha que ela a odeia. Justina diz a Juliano que não vai ficar discutindo besteiras com ele. Para depor a favor de Juliano, Josué diz para Lucrécia jurar por tudo quanto é mais sagrado que jamais vai se casar com ele.
Josué diz para Lucrécia jurar que não vai se casar com Juliano ou ele vai cuidar para que o irmão dele apodreça na cadeia. Josué diz que se Lucrécia não puder ser dele, pelo menos ele vai ficar com a tranquilidade de que ela também não vai ser de Juliano. Lucrécia diz a Josué que não vai aceitar essa chantagem, não vai desistir do Juliano, nem por ele e nem por ninguém. Lucrécia diz a Josué que Juliano não provocou o acidente dele, foi falar com ele porque estava muito preocupado, porque ele sim o ama como irmão. Josué continua decidido a mentir para colocar o irmão na cadeia. Lucrécia diz a Josué que se é para mentir, então ela pode mentir e pode dizer, por exemplo, que Juliano seguiu só para conversar, porque ele estava tentando abusar dela. Josué diz que Lucrécia se incomodou muito porque ele tentou beijá-la. Lucrécia diz que não foi um incômodo, mas está muito decepcionada com ele e que é uma pena que tudo que eles viveram não tenha servido de nada. Justina chega no hospital e fica furiosa ao saber que Lucrécia está com Josué. Lucrécia sai, Justina a chama de infeliz e tenta dar um tapa nela. Lucrécia não permite e diz que nunca mais Justina vai encostar a mão nela. Garante que não foi ali porque quis, se despede de Rodolfo e vai embora. Josué presta depoimento. Justina pergunta ao delegado o que Josué disse. O delegado diz que Josué disse que o irmão não foi o responsável pelo acidente e que fez de tudo para tentar ajudá-lo. Carmelo diz a Lucrécia que a mãe dela pediu para ele levá-las até o terminal de ônibus e para ele é uma grande honra. Lucrécia trata Carmelo com frieza. Rosário diz a Renata que ela vai ter que ajudar a juntar Lucrécia e Carmelo, porque é a única maneira dela esquecer aquele desgraçado. Renata diz que isso é uma humilhação para ela. Rosário diz a Renata que as regras mudaram, ou ela colabora ou vai embora da casa dela. Rodolfo diz a Justina que vai voltar para casa porque acha que eles devem estar juntos para apoiarem Josué. Justina diz para Rodolfo fazer o que quiser. Rodolfo diz a Juliano que Josué já depôs e o excluiu de toda a responsabilidade. Surpreso, Juliano pergunta ao pai quem convenceu Josué. Rodolfo diz que Matias e ele deram um empurrãozinho, mas não conta que Lucrécia falou com Josué. Enquanto espera o ônibus, Carmelo faz de tudo para ficar perto de Lucrécia e chamar a atenção dela. Lucrécia não dá a mínima para ele. O ônibus chega e Carmelo tenta se despedir de Lucrécia. Lucrécia não permite que Carmelo a toque e entra no ônibus. Renata diz para Carmelo que, embora a tia dela esteja ajudando, a Lucrécia nunca vai dar bola para ele e que, se fosse ele, ficaria com a sobrinha do padre. Rita e vários moradores da cidade gritam para Branquinha ir embora, a chamam de pecadora e começam a jogar pedras na casa do padre Matias. Branquinha fica muito assustada. Os moradores colocam fogo na casa do padre. Juliano está com o padre Matias na igreja falando sobre o casamento dele com Lucrécia, quando escutam gritaria. Branquinha tenta apagar o fogo em seu quarto e grita por socorro. Padre Matias e Juliano chegam na casa dele. Padre Matias pergunta o que aquilo significa. O povo diz que não querem aquela pecadora na cidade e nem padres imorais. Juliano defende o padre. Rita chama Juliano de maldito e diz que ele tentou matar o próprio irmão. Padre Matias vai ajudar Branquinha e Juliano coloca o povo para ir embora dali. Branquinha diz a Padre Matias que tudo é culpa dela. Aquela gente acha que ela é uma qualquer e que se envolveu com ele. Padre Matias diz que agora entende porque essa gente estavam deixando de ir à missa. Lucrécia, Renata e Rosário chegam para depor.
Lucrécia quer dizer a verdade, mas Rosário não permite. Ela diz que a única coisa que quer é que aquele pesadelo termine de uma vez por toda e para isso acontecer, elas têm que repetir palavra por palavra o depoimento que deram em São Pedro. Renata fica alegre porque ficará livre de suspeitas. Assunção entrega um envelope com dinheiro para Branquinha e diz que Carmelo disse que ela já sabia do que se tratava. Assunção vai embora, Branquinha abre o envelope e pega um bilhete onde diz: em outra cidade podem te ajudar a resolver o seu problema. Branquinha chama Carmelo de canalha.